tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em alguns textos da Palavra de Deus, livro do Apocalipse. Eu vou falar sobre as 7 bem-aventuranças que estão contidas neste livro. No último vídeo eu falei sobre as 7 vezes que ocorre venho sem demora, venho breve, esta ideia da brevidade da volta de Jesus. E hoje eu vou falar sobre as 7 bem-aventuranças que estão contidas neste livro. Vamos começar pelo primeiro. Primeiramente, gostaria de lembrar que esta palavra bem-aventurados, como está aí no início do versículo 3, capítulo 1, esta palavra ela ocorre 49 vezes, como você pode ver aí do lado esquerdo da tela. O maior número de vezes que ela ocorre está no Evangelho segundo escreveu Lucas, ocorre 14 vezes, está aí. No livro de Mateus ela ocorre 13 vezes. No livro de Marcos não consta esta palavra, que é bem-aventurado ou Macários. No livro dos Atos dos Apóstolos, 2 vezes, Romanos 3, 1 Coríntios 1, 1 Timóteo 2, Tito 1 vez, Tiago 2 vezes, 1 Pedro 2 vezes, e aqui no livro do Apocalipse de João, esta palavra ocorre 7 vezes. Interessante, 7 vezes, está aí a palavra. A palavra bem-aventurados é um adjetivo, e coloquei do lado direito aí, a palavra grega é Macários, e Macários além de bem-aventurado, é feliz, poderia se traduzir também feliz, ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Interessante, então, primeira vez que a palavra ocorre no livro do Apocalipse, das 7 vezes, a primeira está aí. Capítulo 1, versículo 3, logo no início. Bem-aventurado, ou seja, feliz ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem. O interessante é que se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui a tela em grego. O interessante é que no original aqui, a palavra aqueles que leem, anagignosco, anagignosco, que conhecem, né? Aqueles que leem, esse verbo aí, anagignosco, que é o verbo, ele está no presente e está no singular. Por que está no singular aqueles que leem e aqueles que ouvem? Aí acontes aí está conjugado no plural. É porque essa carta ela seria enviada, um rolo seria enviado para uma igreja. Não é como hoje, quando é enviado exemplares de um determinado livro, são enviados milhares de exemplares. Quando alguém lança um livro, ele é impresso centenas, milhares de cópias, e cada pessoa recebe a sua cópia. Nesse período da história não tinha essa facilidade que nós temos hoje. As pessoas não tinham livro impresso como nós temos hoje, eram pergaminhos escrito à mão. Uma pessoa escrevia à mão as cartas, e Apocalipse não foi diferente. João
ele escreve essa carta. Isso aqui é uma carta, ela foi direcionada a uma igreja, a uma das igrejas, na verdade são 7 cópias. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, está no versículo 4, ou seja, a dedicatória está aí, a dedicação da carta. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. O livro de Apocalipse foram 7 cartas que João, o apóstolo, escreveu e enviou para as 7 igrejas. Então, cada igreja recebeu uma carta e o responsável ali da igreja que iria ler a carta para que toda a congregação escutasse. Então, quem leria? Uma pessoa. Agora, quem ouviria? A igreja toda. Por isso que ele colocou: feliz aqueles que leem, ou seja, bem-aventurado, feliz aqueles que leem. Aquele, né? Porque hoje pode ser aqueles que leem, pode ser porque todos têm acesso, mas naquele período, por isso que o verbo aí, ele está conjugado no singular. E aqueles que ouvem, a igreja toda ouviria e falar as palavras da profecia, e guarda, interessante aqui, porque bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Guardar aqui é atentar cuidadosamente, tomar conta de as coisas nela, o que? Nesta carta, nesta profecia escritas, pois o tempo, aqui o termo é kairos. Kairos é o tempo oportuno, vamos dizer assim, que é o tempo de Deus, é o tempo próprio, o tempo oportuno, o tempo certo, está próximo. E aí está aproximando. Então é a primeira vez que esta palavra Macarius ou bem-aventurado ocorre. Então depois esta palavra vai ocorrer em Apocalipse 14:13. Então salta bastante versículos aí e vai para o versículo 13 do capítulo 14, quando fala aí do Cordeiro e seus remidos sobre o Monte Sião. Monte Sião, Monte Jerusalém. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é a primeira vez que a palavra diz que feliz aqueles que morrem. Mas pode ver que essa morte aqui, ela é diferente. Olha, bem-aventurado, ou seja, feliz os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, é uma morte diferenciada, aqueles que morrem no Senhor. Então é feliz todos aqueles que partem hoje. A palavra mortos aqui é necros. E morrem aqui apotenesco, morte natural do ser humano. Então, não é que alguém está tirando a vida, não é nada disso. É pessoas que morrem naturalmente. Feliz aqueles que morrem naturalmente. Apotenesco é esse, é morrer natural, morte natural do ser humano. Então, bem feliz aqueles que morrem no Senhor. Aqui a partícula é a preposição en, da ideia de lugar, no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Fadigas aqui aborrecimento, intenso trabalho, labor, tá? E aí vai. Então, ele diz o seguinte: desde agora é o seguinte: feliz aqueles que morrem no Senhor. Muito felizes são aqueles que partem para a eternidade, sabendo que estão firmados no Senhor Jesus. Porque somente o que segue essas pessoas são o quê? São as suas obras. Claro que o cristão, ele não produz boas obras para serem salvos, mas devido
fato de serem salvos, automaticamente os servos do Senhor, eles produzem boas obras. Então, as boas obras, elas são consequências da minha vida cristã diante do Senhor. Vamos para a segunda ocorrência. Está aí. Livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Vai falar sobre as taças da ira de Deus. Então, Deus, ele começa a derramar a sua ira sobre os moradores da terra. E ele diz o seguinte: eis que venho como ladrão. Interessante que Jesus está alertando aqui. E João escreveu: eis que venho como um ladrão. Ou seja, eu venho num momento em que ninguém esteja esperando. O ladrão não liga para sua casa avisando a hora que ele vai roubar. Não. Ele chega no momento que você não espera. Mas eis que venho como ladrão. Ponto. É um alerta. Bem-aventurado e feliz aquele que vigia. Aí a palavra gregorel estar atento, tomar o devido cuidado, ser negligente, como se alguma calamidade destrutiva, repentina, estivesse para vir. Por quê? Porque o título aí, a epígrafe do texto é as taças da ira de Deus. Porque nós, como igreja do Senhor, não passaremos pela ira do Cordeiro, não. A igreja será arrebatada antes da ira do Cordeiro. Jesus nos livra da ira. Agora, aqueles que não seguem a Jesus ficarão aqui na terra para sofrer a ira do Cordeiro. Então, ia falar, feliz aquele que vigia, e não somente vigia, olha só, e guardar. Guarda, novamente usou o terel, que é atentar cuidadosamente, tomar conta, manter junto, observar. E guarda suas vestes. Vestimenta aqui fala de um conteúdo, de algo que protege. A capa exterior, a vestimenta exterior, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então este é o terceiro bem, ou o terceiro Macários. Vamos para o quarto. Está lá no capítulo 19 desse mesmo livro, como eu já disse, no texto que vai falar sobre as bodas do Cordeiro. E aí, no versículo 9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Inclusive essa palavra logotheos, ela ocorre várias vezes também aqui no livro do Apocalipse. No próximo vídeo ou no outro vídeo eu estarei falando sobre palavras de Deus, as verdadeiras palavras de Deus, as ocorrências que ela tem aqui no livro de Apocalipse. É muito lindo também. Então, mas nesse caso aqui, não vamos falar sobre feliz aqueles que são chamados. Chamados aqui é Kalel. Não é obrigados, não. Aqui é chamados. Para mostrar para nós que nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos ou não. Então, bem-aventurado aqueles que sejam chamados. O Senhor chama. É um convite. Vai quem quer. Simples assim. Bem-aventurados que são chamados à ceia. Ceia aqui é uma refeição. Geralmente era uma refeição realizada à noite. Mas também é usado em referência à festa do Messias, simbolizando salvação no reino. Uma comida tomada à noite. As bodas
E aí bodas aqui, a palavra grega é gamos. E gamos é uma grande festa de casamento, é um banquete de casamento, festa de núpcias. Porque Jesus, ele como noivo, a Bíblia compara isso, principalmente no Novo Testamento, é claro, que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então o encontro de Jesus com a igreja é como se fosse uma bodas de casamento. Mas aqui fala que as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. E acrescentou, olha, já que o evento é tão importante, ele fala assim, olha, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Palavra de Deus, são verdadeiras. Vamos para o quinto. Quinto está aí. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui. Quinto, 16 minutos, vai dar tempo. Quinto. A quinta ocorrência Satanás é aprisionado por 1000 anos. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Interessante é que logo no final, aí, depois que desse aprisionamento, antes da sua soltura, nesse intervalo é dito esse versículo: bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo, duas coisas. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ponto e vírgula. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Interessante. Felizes e santo, hagios, separado, muito santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, é feliz e santo, duas coisas. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Muito provável, a primeira ressurreição seja o arrebatamento da igreja. E ele diz que sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Thanatos aqui, a morte é tanto a morte física como a morte espiritual. Porque o ser humano ele pode morrer duas vezes. Ele morre fisicamente e ele pode morrer também espiritualmente. A primeira morte é quando o corpo físico cai por terra e vai para a sepultura. A segunda morte é quando o homem separa totalmente de Deus, nunca mais. E diz que aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. A autoridade aqui, a palavra grega exousia é fazer como bem quer. Acabou, não tem. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Não sei como será isso aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, que vai ser algo glorioso. Pode ver que no Antigo Testamento, somente os sacerdotes que tinham o privilégio de entrar no santuário de Deus. Eles que entravam no lugar santo, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo uma vez por ano. Então somente os sacerdotes, período da antiga aliança, é que tinha esse privilégio de entrar no santuário. Agora não, diz que todos que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, interessante, de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Interessante que lá em Isaías 61:6 diz o seguinte: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era orgulho delas, vocês se orgulharão.
E vamos para a sexta ocorrência. E a penúltima ocorrência, que está no versículo, peraí, deixa eu botar aqui, 22:7, está aí, 22:7. Fala aí está a conclusão do livro. Conclusão do livro. Então, no início do capítulo, ele mostra o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aí no meio da praça, de uma de outra margem, no rio da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês e tal, da cura. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca haverá maldição. Tal. Ok. E no versículo 6 ele diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Eu falei isso no vídeo anterior. As coisas que em breve devem acontecer. E tá aí, são palavras fiéis e verdadeiras. E aí no 7, eis que venho sem demora. Novamente ele alertando. Ele não colocou que venho como ladrão, mas eis que venho sem demora. Aqui a palavra grega é tahu. Tahu é rapidamente, velozmente, sem atraso. É um advérbio. Advérbio aí no grego. Ou seja, eu venho rápido. Eu não estou atrasado. Eu venho velozmente. Eis que venho sem demora. Eu venho sem atraso. E ele diz: bem-aventurado. Agora sim, feliz aquele que guarda. Viu novamente que ele vai usar novamente a palavra terel para dizer que aquele que guarda, que atenta cuidadosamente para o que está escrito aqui, as palavras da profecia deste livro, ou seja, aqui profeteia, que é um substantivo feminino, é algo revelado por Deus que vai acontecer desse livro. E para encerrar, nesse mesmo capítulo, aí estamos ainda falando da conclusão do livro, lá no versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, felizes aqueles que lavam. Interessante aí, lavar as suas vestiduras. Interessante que tem uma outra tradução que fala de mandamento, ou seja, bem-aventurado aqueles que lavam na lei, que mergulham na lei. Interessante, dos mandamentos. Vou pegar aqui, eu acho que é a NVI, olha só, vou ver se é NVI, não, é a LTT, olha, bem-aventurado aqueles que estão cumprindo os mandamentos dele, de Cristo, com o resultado que será a permissão recebida por ele sobre a árvore da vida, e que através dos portões entrem para a cidade. Inclusive, a palavra Cristo não está no original grego, mas bem-aventurado sim, feliz aqueles que estão cumprindo os mandamentos dele. Cumprindo os mandamentos dele. Essa é a tradução. A ACF, a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Mandamento de quem? De Jesus. Por isso que a versão que eu li, que é a revista Almeida, bem-aventurado aqueles que lavam a vestidura do sangue do Cordeiro. Então, mas o correto seria, dentro do original grego, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Deixa eu pegar aqui o texto grego, trago aqui, ó, Macário aí, tá vendo? Oi, poiotente estás entolás autoi ina estai, en exousia auton epito. Aí pode ver que não consta aqui a palavra falando sobre aqueles que lavam. Pode ver que ele usa a palavra entolás ou entolê.
em Tolê fala aí de mandamento. O mandamento do Senhor, a regra prescrita por alguém, o comando, o dever, o preceito. Ou seja, bem-aventurado aqueles que estão observando a lei do Senhor, a lei de Jesus. Olha, bem-aventurado aqueles que observam as leis, os mandamentos de Jesus, para que lhe assistam. Ou seja, se você não estiver atento ao que está escrito na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, você pode perder o direito à árvore da vida e também não entrará na cidade pelas portas. Então essa é a última ocorrência, é um alerta, ou seja, para que as pessoas continuem atentando para os mandamentos do Senhor. Pois bem, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então ficou aí 7 vezes que ocorre a palavra macários, ou felizes, ou bem-aventurados. No próximo vídeo estarei falando sobre a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.